Olá, meu nome é Paula Brumana Correia e hoje irei apresentar o trabalho intitulado Características socioeconômicas, clínicas e nutricionais de mulheres vivendo com HIV em Ouro Preto, Minas Gerais, sob a orientação da professora doutora Sônia Maria de Figueiredo, juntamente com as demais colaborações. Em relação aos dados epidemiológicos do HIV, mundialmente em 2022 haviam 39 milhões de pessoas vivendo com HIV, sendo que desse grupo 53% eram mulheres e meninas. Já no Brasil, neste mesmo ano, havia 1 milhão e 88 mil pessoas vivendo com HIV. Dados demonstram que, globalmente, 46% de todas as novas infecções por HIV ocorreram entre mulheres e meninas de todas as idades e que, semanalmente, cerca de 4 mil mulheres e adolescentes do sexo feminino, de 15 a 24 anos, são infectadas por HIV. E nessa mesma faixa etária, as mulheres têm 2 vezes mais probabilidade de viver com HIV do que homens jovens. Contrapondo os tempos anteriores em relação à prevalência da infecção pelo HIV, hoje observa-se a modificação da epidemiologia do HIV, especialmente pela incidência da infecção em mulheres. A literatura destaca que a evolução epidemiológica da doença em território brasileiro ocorreu em 3 diferentes fases, em que a terceira fase caracteriza-se por um grande aumento de casos da infecção em pessoas do gênero feminino, ocorrendo então a interiorização da síndrome da imunodeficiência adquirida e gerando os conceitos de vulnerabilidade à doença. Segundo Cordova e colaboradores, o novo perfil das pessoas infectadas pelo HIV deixa explícito que há uma desigualdade de gênero no exercício da sexualidade, semelhante à afirmação da UNA-AIDS em 2017, na qual destacava que HIV e gênero estão indissociavelmente relacionados. Muitas são as causas discutidas na literatura que explicam o aumento no número de casos de HIV em mulheres, visto que a população feminina se apresenta em uma situação específica de vulnerabilidade social, convivendo em condições onde há maiores níveis de violência. Porém, embora esse cenário atual evidencie o fenômeno denominado como a feminização do perfil epidemiológico do HIV, não se possui muitas estratégias específicas no âmbito da educação e saúde que sejam voltadas especificamente à saúde da mulher, principalmente para aquelas que não se encontram grávidas. Para alguns autores, a síndrome da imunodeficiência adquirida em mulheres é considerada uma condição alarmante para a saúde pública no Brasil, em virtude da maior morbidade e mortalidade perinatal, devido à diminuição da fertilidade e aumento dos casos de transmissão vertical, fazendo deste modo com que ocorra um aumento no número de pessoas infectadas com HIV. E é nesse contexto que a gente se apresenta como uma suma importância avaliar os perfis socioeconômicos e nutricionais das mulheres vivendo com HIV. Nesta perspectiva, o objetivo do trabalho em questão foi analisar o perfil de mulheres vivendo com HIV em Ouro Preto, Minas Gerais, com ênfase na identificação de características relacionadas à vulnerabilidade individual e social destas. Trata-se de um estudo transversal realizado com pessoas assistidas pelo Serviço de Atendimento Especializado SAI, que possuíam 18 anos ou mais, que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, e também ocorreu busca em prontuário. Os dados coletados foram sociodemográficos, comportamentais, dados imunológicos relacionados ao HIV e dados antropométricos das pessoas que participaram da pesquisa. 21 mulheres participaram da pesquisa, em que 81% declarou cor de pele não branca, a idade média encontrada foi de 46 anos, 62% estavam em relacionamento durante a pesquisa, 67% possuía 8 anos ou menos de estudo, 48% não realizava atividade remunerada na ocasião da coleta dos dados, 52% declarou renda média individual até um salário mínimo e 100% declarou transmissão por via sexual, sendo de forma heterossexual. Em relação aos resultados encontrados na amostra a partir da avaliação antropométrica, 39% das mulheres apresentaram uma classificação de IMC para obesidade, 57% apresentaram risco para doenças cardiovasculares referentes à circunferência e cintura, e em relação à razão cintura-quadril, 62% apresentaram risco de doenças cardiovasculares. Já em relação ao excesso de peso, à adequação da PCT, 43% apresentaram excesso de peso. Estudos vêm retratando a crescente heterossexualização, autorização, pauperização, femininização e a interiorização da epidemia do HIV. Essas aparecem como realidade e devem ser objeto de direcionamento das ações de políticas públicas. E o aumento do número de casos de HIV/AIDS entre mulheres aumentou à medida que as vulnerabilidades já existentes nessa população também se evidenciaram. O contexto de vulnerabilidade da mulher à infecção do HIV decorre de aspectos biológicos e de fatores sociais, econômicos, legais e culturais, com destaques para os papéis de gênero, relações de poder desequilibradas e a aceitação pela sociedade da violência contra a mulher. As mulheres correm um risco particular de infecção pelo HIV e de progressão da doença devido a um conjunto de fatores biopolíticos que ainda afetam seus corpos e a sua sexualidade. Corroborando com os achados da pesquisa, o modo de transmissão mais prevalente no território nacional em 2019 foi a exposição sexual heterossexual, com 86,5% dos casos totais. Em relação à escolaridade, a prevalência brasileira geral mostrou que apenas 39,8% apresentavam o ensino médio completo. Em relação à amostragem que declarou cor de pele não branca, estudos demonstram que a população negra concentra desde 2016, de acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, mais da metade das infecções por HIV.
E de acordo com o Sinan, desde 2003, mais da metade das infecções por HIV se concentram entre negras, sendo que em 2022 o percentual chegou a 61,4%. Mediante os resultados encontrados na pesquisa, a literatura aponta que o perfil das mulheres com maior prevalência de infecção se encontra nas adultas jovens com tempo de estudo reduzido, sem vínculo empregatício ou emprego em serviço de baixa qualificação técnica, provenientes de periferia e que se autodeclaram pardas ou pretas. Apesar da literatura ainda não elucidar muito bem as razões que levam a alterações corporais em mulheres vivendo com HIV, algumas explicações são descritas como fatores individuais, tempo de infecção, hábitos de vida, tipos de TARF, comportamento alimentar, entre outros. A análise do perfil da amostra mostrou um quadro de vulnerabilidade individual e social, expresso pelo baixo nível de escolaridade, uma parcela importante das mulheres excluídas do mercado de trabalho e, dentre aquelas que trabalhavam, predominância em setores de serviço cujas tarefas não requerem qualificação e tendem à precariedade das relações de trabalho. Fatores esses que coadunam com o perfil das mulheres vivendo com HIV no país ao longo dos anos de epidemia. Essa persistência deste perfil mostra que a relação entre AIDS e desigualdades sociais e de gênero trata-se de um desafio ainda não superado e que também sugerem peculiaridades em relação à epidemia entre mulheres que devem ser consideradas na formulação das ações que compõem a resposta nacional. Percebe-se, portanto, a importância de se compreender o perfil socioeconômico e nutricional das mulheres vivendo com HIV em outras regiões e também em Ouro Preto, visto que essas informações são cruciais para embasar estratégias de prevenção e assistências adequadas às necessidades específicas desse grupo populacional, visando a redução da vulnerabilidade e ao aprimoramento dos cuidados de saúde. Agradeço imensamente ao FOP, aos participantes e todas as agências envolvidas na pesquisa.